Um poder sutil e profundo guia você, levando você além do comum, do ordinário. Você sentiu essa atração, essa conexão invisível que entrelaça sua vida com os segredos do universo. Essa força que o leva a questionar, a olhar além do óbvio, a desafiar suas crenças. Não é apenas uma construção da sua mente. Não é uma fantasia passageira. É real e está acontecendo agora, neste exato momento, enquanto tudo parece continuar seu curso normal. O mundo ao seu redor pode parecer o mesmo, mas há algo no ar, uma energia que se revela, que fala com você. Sua intuição se aguça, convidando você a ver o que você não conseguia perceber antes. E o familiar se torna distante, transformando-se em um enigma. Sua percepção se expande além dos limites que você antes pensava serem inquebráveis. Você não se sente mais prisioneiro dos sentidos. Agora, você é capaz de ver o que está além do tangível, de tocar o invisível. Sincronicidades, esses sinais misteriosos, se apresentam com uma precisão que você não pode ignorar, guiando você em direção a verdades profundas que transcendem a lógica e desafiam o entendimento comum. Você começa a perceber a energia de uma maneira diferente, como se pudesse sentir vibrações que antes passavam despercebidas. Momentos de clareza se entrelaçam com ondas de incerteza, criando uma dança constante entre o conhecido e o desconhecido, entre a ordem e o caos. Você não está quebrando. Você não está perdendo. Você está cruzando o limiar para uma nova realidade, uma frequência mais elevada que o chama para expandir seus limites mentais e espirituais. O caminho não é fácil, mas é necessário. O que você antes pensava ser estável agora se torna um campo de infinitas possibilidades. O despertar não é um destino, é um processo que abrange cada canto do seu ser. Uma evolução que vai além da consciência. É um ajuste profundo, uma recalibração do que você pensava que era, uma preparação para algo maior. A jornada de Elian e Lyra. Em uma pequena vila onde o sol mal tocava o chão com sua luz, viviam Elian e Lyra. Elian era um jovem sonhador, com olhos cheios de perguntas e o coração aberto ao desconhecido. Lyra, sua amiga de longa data, era a voz da razão, o chão firme sob seus pés. Embora compartilhassem uma profunda amizade, seus caminhos foram diferentes. Enquanto Elian se sentia puxado por uma força invisível que o empurrava em direção ao desconhecido, Lyra preferia permanecer na quietude da segurança, buscando respostas no mundo tangível, no que podia ser tocado e visto. Desde crianças, eles ouviam falar dos fios invisíveis, aquelas correntes etéreas que, segundo os sábios da aldeia, uniam tudo o que existia. Dizia-se que todo ser humano estava conectado por esses fios, que se estendiam além do tempo e do espaço, entrelaçando-se com o destino de todos os seres vivos. Mas enquanto Lyra aceitava a existência desses fios com uma mente prática, Elian sentia seu chamado, como se sua alma fosse feita dos mesmos fios que lhe sussurravam segredos. E assim, um dia, Elian decidiu seguir aquele sussurro, lançando-se numa aventura incerta, sem saber o que o esperava, mas sentindo no fundo que esse era seu destino. Lyra, por outro lado, sentiu um profundo mal-estar ao ver sua amiga se afastar. Essa foi a decisão certa? Seria sensato seguir esse impulso sem ter respostas claras. Entretanto, seu amor por Elian lhe deu forças para decidir acompanhá-lo, embora seu coração temesse o que poderia encontrar naquela jornada. A sensação desconcertante de que algo estava prestes a mudar, de que a própria realidade poderia ser transformada, a envolveu. O encontro com o sábio. À medida que progrediam, eles viajaram além dos limites de seu lar, através de montanhas e florestas que nunca haviam cruzado, até chegarem a um templo esquecido, onde um antigo sábio aguardava aqueles prontos para ouvir a verdade mais profunda do universo. Ao chegarem, Elian e Lyra
Encontraram um velho, cujo rosto estava coberto por uma camada de sabedoria e mistério. Em seus olhos, brilhava uma luz que parecia mais velha que o próprio tempo. O sábio contou-lhe sobre os fios invisíveis, mas revelou algo que nenhum deles esperava ouvir. Os fios não apenas conectavam as pessoas umas às outras, mas também eram o tecido que mantinha um equilíbrio cósmico, um equilíbrio que poderia ser perturbado se seu verdadeiro propósito não fosse compreendido. Cada fio tem uma função, mas há fios quebrados, disse-lhes o sábio. Alguns seres, não atendendo ao chamado dos fios, quebraram a conexão, criando um caos que afeta a própria realidade. Elian, com a alma aberta, entendeu que sua missão era maior do que ele imaginava. Ele não deveria apenas seguir seu próprio caminho, mas ajudar a restaurar aqueles fios quebrados. Lyra, por sua vez, ouvia atentamente, mas seu coração ainda duvidava. Como ela poderia, com sua mente lógica, entender algo tão vasto e intangível? A revelação do fio quebrado. A verdadeira revelação veio uma noite, quando os dois amigos se viram diante de um abismo de escuridão, um vazio no centro do mundo. Lá, Elian viu algo que lhe tirou o fôlego. O fio que ligava sua alma ao universo estava rompido, rompido por uma ferida antiga. Lyra, olhando para ele, viu que o abismo nada mais era do que um reflexo do seu próprio medo, uma manifestação da sua resistência à mudança. A experiência de Elian não foi a de um herói salvando o dia, mas sim a de alguém que se afundou em sua própria vulnerabilidade. O despertar não foi algo grandioso, mas sim uma série de momentos de profunda aceitação, de confronto com as sombras interiores. Elian entendeu que fios invisíveis conectam não apenas os outros, mas também a própria alma, e que para restaurar o equilíbrio, era necessário curar as rachaduras internas que ele vinha ignorando há tanto tempo. Lyra, vendo a transformação da amiga, finalmente entendeu que a mudança não era algo a ser evitado, mas algo a ser abraçado. Com o tempo, os dois perceberam que não eram guardiões do destino, mas buscadores da verdade. E embora o universo continuasse a mudar, sua conexão com os fios invisíveis os guiou em direção a um propósito muito maior do que qualquer destino conhecido: o retorno ao caminho. Então, Elian e Lyra retornaram para sua aldeia, mas não eram os mesmos que haviam partido. A realidade havia mudado, sim, mas o que realmente havia transformado suas vidas não era o mundo externo, mas a maneira como eles viam esse mundo. Agora, eles entendiam que fios invisíveis não apenas conectavam os seres humanos uns aos outros, mas também teciam uma teia cósmica que sustentava a própria vida. E cada um, à sua maneira, teve que encontrar seu próprio fio, restaurá-lo e seguir seu caminho para o despertar. O mundo continuou girando, mas algo em seus corações havia despertado. Os fios invisíveis, em seu mistério e sabedoria, lembravam-lhes que toda mudança começa de dentro, e que, no final, o despertar não é uma chegada, mas um contínuo devir, uma dança eterna em direção ao desconhecido. Capítulo 1. A dança dos ventos ocultos. O mundo que antes parecia sólido e previsível para você, agora treme em seus alicerces, sussurrando na quietude da vida cotidiana. A vida, aquele rio que costumava correr serenamente diante dos seus olhos, começa a se ramificar. As leis que antes governavam sua existência se desfazem como fios invisíveis, e os caminhos que você achava que conhecia desaparecem na névoa. Não é apenas um jogo mental, nem uma miragem que sua mente, cansada da rotina, lhe oferece. É algo muito maior, algo que desafia os limites do que você considerava realidade. A jornada de Ismael e Selene. Em um canto do mundo, onde o sol sempre parecia estar à beira de desaparecer, viviam Ismael e Selene. Eles eram duas almas que compartilhavam um vínculo profundo, mas seus destinos se cruzaram apenas por breves momentos. Ismael,
Desde a infância, sentia o chamado de algo maior, algo que vibrava no ar, além do visível. Selene, por outro lado, sentia-se presa no tecido da vida cotidiana, buscando respostas entre as páginas dos livros, convencida de que a verdade estava no que podia ser estudado, medido e compreendido. Uma tarde, enquanto o vento brincava com as folhas caídas das árvores, Ismael contou a Selene sobre as visões que tivera. Ele disse que o mundo como eles conheciam estava prestes a mudar. A própria realidade estava se desintegrando, como se as camadas de tempo e espaço estivessem se desgastando lentamente. Mas Selene olhou para ele com desdém, pensando que seu amigo estava perdido em ilusões, como muitos outros que buscam respostas no que não pode ser visto. O que não podemos tocar não existe, Ismael, disse-lhe ele. A estranha proposta. Mas uma noite, quando as estrelas se alinharam de uma forma nunca vista antes, Selene experimentou algo que a deixou sem palavras. Um sonho estranho, como um eco de algo esquecido, mostrou-lhe a visão de um caminho marcado por símbolos que ele não conseguia entender. Ela acordou com uma profunda sensação de inquietação, como se algo dentro dela tivesse despertado, mas ela não sabia o que. Naquela manhã, Ismael apareceu em sua porta, como se tivesse previsto seu despertar. Ele lhe ofereceu um mapa, um que ele mesmo havia criado a partir das visões que teve, mostrando-lhe um lugar onde as leis da realidade se quebravam, onde o tempo e o espaço se derramavam. Devemos ir lá, Selene. Este lugar é onde a realidade começa a se distorcer. Aqui, os fios que conectam tudo o que existe se tornam visíveis. Se não formos, se não entendermos o que está acontecendo, perderemos nossa chance de entender por que tudo o que acreditamos ser verdade está mudando. Com uma mistura de ceticismo e curiosidade, Selene decidiu acompanhá-lo. Ele não conseguia resistir à sensação de que algo maior do que eles dois os estava chamando. Era como se a própria natureza os tivesse indicado para seguir aquele mapa, aquele caminho escondido nas dobras do tempo. A ruptura do tempo. A jornada foi longa, e cada passo parecia afastá-los cada vez mais da realidade que conheciam. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, embora uma sensação inquietante pairasse no ar. À medida que progrediam, pequenas alterações começaram a se tornar mais evidentes. Sombras pareciam dançar nos cantos de seus olhos. Sons eram distorcidos, como ecos de outra época, e o vento parecia falar com eles em palavras sussurradas. A realidade estava mudando diante de seus olhos, mas nenhum deles estava preparado para o que encontrariam no centro dessa mudança. Finalmente, eles chegaram a um campo deserto, onde estrelas caíam do céu como flechas de fogo. Lá, o ar parecia mais denso, como se cada respiração exigisse mais esforço. Ismael e Selene se viram diante de uma porta de pedra, antiga e coberta de símbolos que eles nunca tinham visto antes. Este é o limite, disse Ismael. O lugar onde tudo o que acreditamos é sólido começará a desmoronar. À medida que cruzávamos o limiar, a distorção da realidade se tornava mais intensa. O tempo não avançou da maneira que eles sabiam. Ismael e Selene, agora completamente perdidos em um espaço onde as leis do universo pareciam ter entrado em colapso, testemunharam o impossível. O céu se dissolveu em cores nunca antes vistas. Objetos se multiplicaram e desapareceram em fragmentos flutuantes. E o ar parecia conter passado e futuro, como se todo o tempo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. A revelação do fio perdido. No centro desse caos, Ismael e Selene encontraram um velho que se materializou do nada, como se sempre tivesse estado ali, esperando. Seus olhos, cheios de uma sabedoria que não pertencia a este mundo, observavam-nos em silêncio. O que você procura não está no que você vê, disse o velho. O universo está se desintegrando porque chegou a hora de vocês entenderem que não são os observadores,
mas os criadores. O que vocês chamaram de realidade é apenas um reflexo de suas crenças. Cada ação, cada pensamento, tece o tecido da existência. Os fios invisíveis que unem tudo não apenas existem, mas podem ser alterados. Ismael, com os olhos cheios de admiração, perguntou: "Mas como podemos mudar isso?" O velho sorriu, um sorriso triste, quase compreensivo. "Você já está fazendo isso, mas você deve entender que os fios não estão fora, eles estão dentro de você. Toda vez que o medo ou a dúvida tomam conta da sua mente, esse fio se rompe. Toda vez que o amor e a fé surgem, esse fio se fortalece. A realidade que você conhece não está separada de você. Você está constantemente tecendo-a." O elo com o imutável Ismael e Selene, agora cientes de que a realidade não era algo fixo, mas algo maleável que dependia de sua percepção, voltaram para casa transformados. Eles sabiam que o que lhes havia sido revelado não era um fim, mas um novo começo. Eles aprenderam que, embora o mundo físico continuasse sua dança imutável, a verdadeira liberdade residia na capacidade de modificar os fios invisíveis do seu ser. Selene, que antes buscava respostas nas páginas dos livros, percebeu que os maiores segredos não estavam escritos. Eles estavam no fluxo de suas almas, no poder dos fios invisíveis que conectam tudo o que existe. Eu não via mais o mundo como algo fechado e rígido, mas como uma sinfonia de possibilidades, tecidas por pensamentos, emoções e ações. Ismael, por sua vez, entendeu que sua jornada não tinha sido apenas para fora, mas também para dentro. Os fios que o conectavam ao universo não eram um destino a ser alcançado, mas uma dança constante que ele precisava aprender a seguir, adaptando-se ao ritmo invisível da vida. O retorno a tudo. O mundo ainda era o mesmo, mas eles não eram mais os mesmos. A distorção que antes os aterrorizava se tornou um lembrete constante de que tudo o que vemos é apenas uma pequena parte de um universo muito mais vasto. E assim, enquanto caminhavam de volta para casa, eles sabiam que a realidade nunca mais seria a mesma. O fio invisível que conectava todos os seres não era mais um mistério, mas uma verdade palpável, uma jornada que continuava a se desenrolar diante deles, guiando-os em direção a um destino que somente o amor e a consciência poderiam revelar. Capítulo 2. A dança do espelho interior. A mudança que começou a abalar o mundo exterior também atingiu as profundezas do seu ser. O que você antes considerava imóvel, aquela identidade que você tanto definia com seus próprios limites, começa a ruir como uma estrutura construída com barro. É como se o espelho da sua alma começasse a mostrar uma imagem diferente de si mesmo, uma que não condiz com o que você achava que sabia. Esse processo não acontece abruptamente, mas se desenrola em sussurros silenciosos, como uma névoa que gradualmente dissolve os limites do conhecido. No começo, você não entende, mal percebe, mas com o tempo, torna-se impossível ignorá-lo. O que você pensava ser sua essência começa a desaparecer e, em seu lugar, uma nova forma começa a emergir. A jornada de Kael e Mara. Em um canto esquecido do mundo, onde as estrelas brilhavam com um brilho diferente, Kael e Mara trilharam um caminho que os levou para longe de tudo o que conheciam. Kael, um homem que viveu sob o peso de seu nome, seu passado e as expectativas dos outros, sentiu a atração de algo dentro dele que lhe dizia que ele deveria abandonar antigas definições de si mesmo. Mara, por sua vez, era a arquiteta de seu próprio labirinto, uma mulher presa nos fios de suas memórias e conquistas passadas. Durante anos, os dois caminharam em direções paralelas, mas nunca se encontraram de verdade. Até que um dia, ambos ouviram o mesmo chamado, um sussurro interior dizendo-lhes que era hora de deixar ir tudo o que pensavam que eram. À medida que avançavam,
a realidade começou a se dissolver de maneiras que eles nunca haviam imaginado. O chão sob seus pés parecia mais instável, o ar parecia mais denso, e as estrelas não brilhavam mais tão intensamente. Havia algo no ar, como se o próprio universo estivesse preparando o terreno para uma revelação. E então, enquanto o sol se punha atrás de montanhas impossíveis, Kael falou com Mara sobre o processo de dissolução que ele sentia. "É como se pedaços de mim estivessem se despedaçando", disse ele. "Como se tudo o que eu pensava que era estivesse desaparecendo, deixando apenas um eco." Mara olhou para ele em silêncio, mas algo dentro dela ressoou. Ela também sentiu isso, embora não entendesse o que significava. A fragmentação do ser. Naquele lugar, onde a realidade parecia desmoronar, as certezas de Kael e Mara começaram a se transformar. O que antes consideravam sua identidade, aquelas memórias e conquistas que lhes davam significado, começaram a ficar vazias, como se não lhes pertencessem. Kael se lembrava de sua infância, de seu primeiro amor, de seus fracassos e vitórias. Mas agora, tudo parecia distante, como se fosse outra pessoa, um personagem com o qual ele não se sentia mais conectado. A pessoa que ele era há 5 anos, ou mesmo há 1 ano, parecia não existir mais. O peso do seu próprio nome, da sua história pessoal, foi se dissolvendo lentamente, deixando-lhe apenas a consciência de um vazio cheio de possibilidades. Mara, por sua vez, começou a sentir como sua identidade também estava desaparecendo, como se as expectativas que ela vinha cumprindo, os papéis que ela havia assumido, estivessem escapando por entre seus dedos. Ele sempre viveu sob a sombra de sua carreira, das expectativas da família, do que os outros achavam que ele deveria ser. Mas, à medida que a paisagem ao redor deles mudava, ela também mudava, como se uma cortina fosse levantada, revelando que tudo o que ela havia buscado não passava de uma ilusão de segurança, uma bolha de definições rígidas que agora estava estourando. A libertação do ego. O processo de dissolução não afetou apenas a percepção que eles tinham de si mesmos, mas também a maneira como se relacionavam com o mundo exterior. Objetos que antes tinham um valor emocional intenso começaram a perder peso. A velha casa que Kael herdou de seus pais não o chamava mais da mesma forma. O cheiro familiar das paredes, que antes o enchia de lembranças, agora parecia um eco distante. Mara, por sua vez, começou a perceber que as lembranças da infância, aquelas que a definiam, não despertavam mais as mesmas emoções. As fotografias que antes representavam sua história pessoal agora pareciam peças de um quebra-cabeça que ele nunca havia completado. Ambos perceberam que o que antes lhes dava uma sensação de pertencimento agora parecia estranho, como se tivessem trocado de lugar no mundo. Eles não se sentiam mais presos às memórias que definiam sua identidade. As conquistas que buscavam, como reconhecimento social ou sucesso profissional, desapareceram tão rapidamente quanto as folhas caíam no outono. Kael olhou para Mara e disse suavemente: "Parece que tudo o que fiz, tudo o que acreditei que era meu, não importa mais." Mara assentiu, seus olhos brilhando com nova compreensão. "É como se tudo fosse emprestado, Kael, como se nunca tivesse sido realmente meu." A voz da alma. Em meio a essa transformação interna, uma nova voz começou a emergir dentro deles. Não era a voz que os guiava antes. Não era o eco da mente cheia de medos, dúvidas e desejos condicionados. Era uma voz calma e profunda que parecia vir de um lugar além da mente lógica. Essa voz não se justificou, nem discutiu. Ela simplesmente sabia. E com essa certeza, surgiu uma nova maneira de viver. A princípio, Kael hesitou. Como ele poderia confiar em algo que não podia ver, tocar ou entender com sua lógica habitual? Mas, aos poucos, ele começou a ouvi-la mais claramente.
Ele não era mais movido pelo desejo de atender às expectativas dos outros ou de atingir objetivos impostos pelo mundo. As decisões que ele tomou começaram a se alinhar mais com aquela voz interior, com o que sua alma sabia que ele deveria fazer, em vez do que sua mente achava que ele deveria fazer. Mara, que sempre teve medo de perder o controle, começou a sentir uma paz desconhecida. Ele não precisava mais de validação externa, não buscava mais aprovação. O olhar dos outros não definia mais seu valor. As opiniões dos outros deixaram de ser relevantes e, em vez disso, a única coisa que importava era a certeza tranquila da sua própria essência. Aprovação e rejeição tornaram-se ecos do que realmente não importava. A única voz que ele precisava ouvir era aquela que vinha de dentro de si, aquela que havia sido silenciada por tanto tempo. O renascimento do ser. O processo pelo qual ambos estavam passando não era uma perda, mas uma reconfiguração. A pessoa que eles eram estava desmoronando, mas não desaparecendo. Simplesmente abriu espaço para algo maior, mais expansivo, mais verdadeiro. A transformação interna não os deixou vazios, mas os encheu de uma liberdade que eles nunca haviam conhecido antes. Eles não estavam mais limitados pelos moldes do passado, pelas definições de um eu estático. Eles nasceram de novo, e com essa nova consciência, estavam se abrindo para um futuro infinitamente mais vasto do que qualquer coisa que já haviam conhecido. Kael e Mara olharam juntos para o horizonte, sabendo que não estavam mais caminhando em direção a um destino predeterminado. A vida não mais ditava um caminho para eles seguirem. Agora, eles eram os arquitetos de sua própria realidade, os criadores de seu ser. E naquela criação, havia uma paz profunda, uma certeza silenciosa de que tudo o que buscavam já estava dentro deles. O fim do velho. O colapso da identidade não foi o fim, mas o começo de uma nova vida. A pessoa que eles pensavam ser não existia mais, mas em seu lugar, algo muito mais fluido, muito mais livre, muito mais verdadeiro, começou a tomar forma. E com essa transformação, eles passaram a entender que a jornada em direção ao eu não é um destino, mas uma dança eterna, um renascimento constante a cada momento, além dos limites do ego, em direção à essência da alma. Capítulo 3. Os mistérios do vento cósmico. O que você está vivenciando agora, cada ajuste em sua percepção, cada alteração na realidade ao seu redor, não é produto do acaso ou de uma aleatoriedade inexplicável. Essas transformações são governadas por forças muito maiores que a compreensão humana. São leis eternas e universais que se desdobram além da nossa mente limitada. Não são fórmulas matemáticas ou doutrinas criadas pelos homens, mas princípios que governam a maneira como a consciência se entrelaça com o universo. Essas leis explicam por que, quando a consciência se expande, a realidade começa a se distorcer e se comportar de maneiras que antes pareciam incompreensíveis. A dança de Aidan e Solara estavam à beira de uma mudança irreconhecível. Aidan, que sempre sentiu que as regras de sua vida eram regidas por leis fixas e inquebráveis, estava começando a perceber uma dissonância dentro de si. Solara, por sua vez, sempre foi uma buscadora, sempre atraída pelo misterioso, por aquilo que escapava à lógica comum. Quando se conheceram, ambos sentiram que algo estava prestes a acontecer, algo que alteraria o curso de suas vidas e talvez do próprio cosmos. O chão sob seus pés parecia estranho, instável, como se a realidade estivesse sendo reescrita. Ambos começaram a perceber que suas vidas, não importa o quanto tentassem mantê-las, não seguiam mais o mesmo fluxo previsível. As conexões com pessoas que antes eram essenciais em seus mundos começaram a desaparecer, e os objetivos que eles buscavam se tornaram irrelevantes. Aidan, buscando respostas, perguntou a Solara:
Por que tudo isso está desmoronando? Porque coisas que antes eram sólidas, agora parecem se dissolver. Solara olhou para ele com um olhar sereno, como se soubesse a resposta há muito tempo. O que você vê não é destruição, Aidan. É libertação. O que está se desintegrando é a velha estrutura, aquela que não corresponde mais a quem somos. A própria realidade está se reconfigurando para se alinhar com o que estamos prestes a nos tornar. A lei da adaptação infinita. Uma das leis mais profundas que governam esse processo de transformação é a lei da adaptação à realidade. Essa lei não diz que a realidade é estática ou predestinada, mas sim que ela se ajusta ao nível evolutivo de consciência de cada ser. É como se o universo estivesse constantemente se adaptando à frequência da consciência dos indivíduos que o habitam. Quando o mundo interior muda, o mundo exterior também muda. Não existe mais uma realidade fixa que permanece inalterada, como costumávamos pensar. Agora, o universo parece responder a cada mudança em nosso ser. Aidan e Solara vivenciaram isso em primeira mão. Os relacionamentos que eles tinham com amigos e familiares começaram a ruir, não por falta de amor ou esforço, mas porque os níveis de consciência entre eles ficaram desincronizados. O que antes era uma conexão profunda, agora parecia distante. Conversas que antes fluíam facilmente, agora pareciam forçadas, como se pertencessem a outra época. A realidade antes rígida estava constantemente mudando para refletir o estado interno de suas mentes e corações. A fusão das dimensões invisíveis. À medida que a consciência de Aidan e Solara se expandia, eles começaram a experimentar outra lei fundamental, a lei da fusão dimensional. As camadas ocultas da realidade começaram a se fundir com a experiência cotidiana, como se a barreira entre o conhecido e o desconhecido estivesse se desintegrando. Esse fenômeno explicava momentos de déjà-vu, experiências surreais, loops temporais, nos quais um evento se repetia, mas com pequenas variações, como se diferentes versões da realidade estivessem interligadas. Aidan relembrou uma tarde caminhando por uma floresta próxima. Enquanto caminhava, senti como se estivesse ali pela segunda vez, como se já tivesse trilhado o mesmo caminho em outra época. As sombras caíam de uma forma que não lhe era familiar, mas ao mesmo tempo, tudo parecia perfeitamente natural. Você se lembra dessa cena? Solara perguntou, observando Aidan parar diante de uma clareira na floresta. Esta não é a nossa primeira vez aqui, embora pareça que nunca estivemos aqui antes. É como se o tempo tivesse passado, murmurou Aidan, sentindo-se tomado por uma sensação de estranheza. A ressonância do universo. Uma das leis mais misteriosas que começou a se manifestar em suas vidas foi a lei da ressonância energética. Tudo no universo tem uma frequência, dos planetas às células do seu corpo, e essas frequências atraem o que ressoa com elas. À medida que suas consciências se expandiam e vibravam em novas frequências, os antigos laços que antes prendiam seus destinos começaram a se desintegrar. Pessoas que antes eram essenciais em suas vidas desapareceram sutilmente, e novas pessoas, de vibração semelhante, começaram a aparecer. Aidan se viu diante de um velho amigo de infância, mas agora, olhando para ele, não sentia a mesma conexão. Era como se a frequência entre eles não correspondesse mais. Memórias compartilhadas não ressoavam mais com a mesma força. É estranho, disse Aidan, mas parece que estamos falando línguas diferentes. Solara olhou para ele calmamente. O universo está reconfigurando tudo que não se alinha com sua nova frequência. O que não ressoa com seu ser se dissolve, e o que ressoa se aproxima de você. A expansão da consciência. À medida que Aidan e Solara continuavam sua jornada, uma nova lei começou a se revelar a eles. A lei da expansão consciente. Este princípio afirmava que a consciência não cresce gradualmente,
mas em saltos inesperados. De repente, num instante, a verdade que antes parecia inatingível tornou-se clara. Num momento, o universo parecia um mistério insondável. E, no momento seguinte, Aidan experimentou uma compreensão profunda da interconexão de todas as coisas. Solara já havia experimentado isso antes. Um momento de completa clareza, como se toda a informação do universo tivesse sido derramada em seu ser. Este não é um processo linear, disse ela com um sorriso calmo. A consciência cresce, mas não em linha reta. De repente, há saltos, e tudo se torna claro, sem a necessidade de raciocínio. A fluidez do tempo. Finalmente, ambos começaram a experimentar a lei suprema em ação, a lei da fluidez temporal. O tempo, que antes parecia fixo, começou a se esticar e se comprimir ao seu redor. Os momentos se prolongaram, e outros desapareceram tão rapidamente quanto um sonho se dissolve ao acordar. Às vezes, o tempo parecia transbordar, repetindo eventos com pequenas variações. Outras vezes, os dias passavam num piscar de olhos, como se o próprio tecido do tempo fosse maleável, respondendo constantemente à consciência de Aidan e Solara. Hoje foi um dia sem fim, disse Aidan, observando o sol se pôr no horizonte. Mas parece que foi ontem que começamos esta jornada. Solara sorriu. O tempo não é fixo, Aidan. É um fluxo que responde a quem somos. A consciência o molda. E quando mudamos, o tempo também muda. O resultado. As leis universais que Aidan e Solara estavam descobrindo não eram forças externas a eles, mas forças que sempre estiveram operando no pano de fundo da existência. Essas leis sempre estiveram presentes, moldando suas vidas, mas agora se tornaram inegáveis, claras. A mudança que eles experimentaram não foi apenas uma transformação pessoal, mas uma reorganização cósmica, um reajuste do próprio universo, que respondeu ao despertar da consciência. E assim, quando Aidan e Solara entraram em novas dimensões de compreensão, eles sabiam que nada mais seria o mesmo. As leis do universo mostraram-lhes não apenas como o mundo estava mudando, mas como eles próprios estavam mudando, como parte daquele grande todo que sempre existiu e sempre existiria. Capítulo 4. A turbulência interna. Durante o despertar. O despertar não é apenas um processo intelectual ou espiritual, mas uma transformação que atinge as profundezas emocionais e psicológicas. À medida que a consciência se expande, experimentamos perturbações internas que afetam nossas emoções de maneiras que muitas vezes são difíceis de entender ou controlar. Podem ser momentos de euforia, tristeza profunda, confusão ou até mesmo libertação inesperada. Essas mudanças não são produto do acaso, mas sim respostas naturais ao colapso de antigos apegos, condicionamentos ultrapassados e padrões emocionais profundamente enraizados. Muitas vezes, as emoções parecem transbordar sem aviso, oscilando entre a paz absoluta e a melancolia inexplicável, como se anos de sentimentos não processados de repente começassem a vir à tona. Essa turbulência emocional não é um caos sem sentido, mas uma parte integrante do processo de despertar. É uma limpeza que permite que velhas energias sejam liberadas para dar lugar a algo novo, algo que esteja em harmonia com o novo estado de consciência em que você se encontra. À medida que velhas estruturas mentais e emocionais entram em colapso, surge uma sensação de caos interno, que é, em última análise, necessária para que o ser se liberte de seu passado. É um processo essencial, embora muitas vezes confuso e desconcertante. A jornada de Anselmo e Kai Anselmo viveu sua vida com um profundo senso de controle, sempre buscando respostas nas estruturas do pensamento lógico e na rotina diária. Kaia, por outro lado, sentia desde jovem que o mundo ao seu redor não era tudo o que parecia. Ela sentiu que algo mais profundo a chamava,
mas não sabia o que. Quando seus caminhos se cruzaram, ambos começaram a perceber uma nova realidade emergindo ao redor deles. Um dia, enquanto caminhavam juntos por uma trilha em uma floresta antiga, Anselmo, com uma mistura de admiração e perplexidade, disse a Kaia: "É como se uma parte de mim não existisse mais, como se tudo o que fui até agora estivesse desmoronando." Kaia, observando o brilho nos olhos de seu companheiro, respondeu: "É porque é. O que não serve mais deve ir para que o novo possa vir. Não tenha medo, Anselmo. O que você sente é uma libertação. O velho, você não é mais o você que você se tornará. Você está renascendo." O desaparecimento do medo e a ilusão do controle. No centro desse despertar, uma das primeiras transformações profundas que Anselmo e Kaia vivenciaram foi a dissolução de velhos medos. Ao longo de suas vidas, ambos foram condicionados por medos profundamente enraizados em suas psicologias. Medo de rejeição, fracasso, julgamento e até mesmo medo de serem vulneráveis. Esses medos, adquiridos por meio de experiências passadas, traumas ocultos e expectativas sociais, eram parte fundamental de suas vidas, sem que eles percebessem. Com o despertar, esses medos começaram a desmoronar. Não foi um processo consciente ou forçado. Simplificando, os antigos fardos emocionais que os mantinham presos em padrões de ansiedade começaram a perder força. Um medo que Anselmo carregava há anos de fracasso e desaprovação dos outros, de repente desapareceu. Ele não sentia mais que as opiniões dos outros poderiam afetá-lo como antes. "Não sei o que mudou", pensou ele, "mas aqueles medos que me controlavam não têm mais poder sobre mim." Kaia, por sua vez, experimentou uma libertação semelhante. O fardo da insegurança que eu sentia, vivendo na sombra da perfeição, começou a desaparecer. As feridas emocionais que antes pareciam intransponíveis não a assombravam mais. A energia que continha esses medos desapareceu, deixando-a com uma sensação de leveza. "O medo não tem mais lugar aqui", refletiu Kaia, enquanto olhava para o horizonte, sabendo que tudo havia mudado, até mesmo sua relação com o mundo e consigo mesma. O redemoinho das emoções. À medida que a dissolução de velhos medos progredia, ondas de emoções intensas começaram a surgir, muitas vezes sem um gatilho claro. Num momento, Anselmo se sentia tomado por uma alegria profunda, que o envolvia como um cobertor quente, e no momento seguinte, uma tristeza inexplicável o invadia, deixando-o sem fôlego. Da mesma forma, Kaia experimentou uma flutuação constante de emoções, da paz profunda à nostalgia avassaladora, como se um oceano inteiro de sentimentos, armazenados por anos, tivesse começado a vir à tona. Às vezes, esses sentimentos surgiam como uma tempestade inesperada, e passavam tão rápido quanto surgiram, mas outras vezes perduravam por dias, perturbando sua estabilidade emocional. Anselmo começou a entender que essas emoções não eram simplesmente reações externas, mas representavam um profundo processo interno. Emoções que costumavam ser respostas automáticas a estímulos externos estavam sendo liberadas de sua estrutura rígida e se tornaram ondas de energia pura. Era como se a psique estivesse limpando anos de emoções presas, liberando marcas de experiências antigas, talvez até de vidas passadas. Em vez de serem respostas ao que estava acontecendo lá fora, essas emoções se tornaram ondas de energia que fluíram dentro delas, permitindo que padrões não resolvidos fossem finalmente curados. A reorganização das relações. Esse processo interno de libertação teve efeitos profundos em seus relacionamentos externos. As frequências emocionais das pessoas mudaram à medida que sua consciência se expandiu. Relacionamentos que antes eram profundamente significativos, agora começaram a parecer vazios, como se algo essencial tivesse desaparecido. As conversas com amigos e familiares
não fluíam mais como antes. Os laços que os uniam tornaram-se distantes, como se suas energias não coincidissem mais. Os antigos laços que antes pareciam inquebráveis, agora eram flexíveis, como se os fios que os conectavam pudessem se desfazer sem esforço. Ao mesmo tempo, novos laços começaram a se formar com pessoas que se identificavam com seu novo estado de ser. Algumas conexões eram instantâneas, como se certas almas estivessem predestinadas a se cruzar. Costumava parecer que reorganizar seus relacionamentos não dependia de uma escolha consciente, mas de um alinhamento natural com novas energias. Alguns relacionamentos acabaram suavemente, outros terminaram abruptamente, causando turbulência emocional e sofrimento temporário. Mas com o passar do tempo, tanto Anselmo quanto Kaia começaram a entender que esse processo não era uma punição, mas um ajuste energético necessário para sua evolução. Sonhos como um portal de cura. Durante esse processo, os sonhos se tornaram mais vívidos e intensos. Elas não eram mais simples narrativas criptografadas da mente subconsciente, mas experiências profundas que pareciam ocorrer em um plano paralelo de existência. Anselmo e Kaia começaram a perceber que seus sonhos serviam como ferramentas de cura emocional. Nesses sonhos, eles eram apresentados a situações passadas que, embora dolorosas na origem, agora ofereciam oportunidades de resolução. Velhas feridas emocionais foram reabertas, mas de uma forma que permitiu sua liberação. Ao acordar, às vezes se sentiam mais leves, como se um fardo invisível tivesse sido tirado de suas costas. Outras vezes, eles acordavam sentindo que algo ainda estava sendo resolvido, como se as emoções não resolvidas em sua psique ainda estivessem agindo através deles. No entanto, eles entenderam que esses sonhos não eram um sinal de confusão, mas sim um profundo processo de integração emocional, no qual sua alma estava processando o que a mente consciente não conseguia processar em um único momento. O desencanto do familiar. Uma das mudanças emocionais mais desconcertantes para Anselmo e Kaia foi a sensação de estranheza que eles experimentaram em lugares e pessoas familiares. As casas de sua infância, os lugares que antes os acolhiam com um caloroso abraço emocional, agora pareciam distantes, quase alienígenas. Entrar em uma sala familiar não lhes dava mais a mesma sensação de pertencimento. A ressonância emocional que antes fazia desses lugares lares não estava mais presente, e o que antes era um refúgio agora se tornou uma terra estranha. Esse fenômeno não foi uma perda, mas um sinal de profunda transformação. O antigo mundo emocional que os ancorava ao passado não tinha mais lugar em sua nova realidade. Era como se, ao mudar sua percepção interna, o mundo físico começasse a se distorcer. E com isso, a conexão com as pessoas, lugares e situações que antes definiam suas vidas se tornou tênue, como se estivessem vendo tudo de uma distância segura. A libertação do velho eu. À medida que esse despertar emocional e psicológico continuava, tanto Anselmo quanto Kaia perceberam que essas perturbações não eram perturbações sem sentido, mas resultados naturais de uma evolução profunda. O medo estava se dissolvendo, velhos fardos emocionais estavam sendo liberados, e os relacionamentos estavam sendo reorganizados. Embora o cenário emocional às vezes parecesse imprevisível, havia um entendimento subjacente de que tudo estava alinhado com o propósito do despertar. Cada onda de emoções, cada sonho, cada desconexão, nada mais eram do que a limpeza de velhas âncoras emocionais, permitindo a expansão em direção a uma realidade mais livre e expansiva, mais conectada à essência pura do ser. Capítulo 5. Elos ocultos e revelações além do vento. À medida que a consciência se expande, o mundo que você conhece começa a se desintegrar. Os limites do conhecido desaparecem e camadas de existência
antes seladas e protegidas pelas limitações da percepção humana, começam a ser reveladas. Não são meras ilusões da mente ou distúrbios emocionais. Elas são manifestações reais, que surgem como lampejos de forças invisíveis, operando além da compreensão comum. Objetos começam a se comportar de forma inexplicável. Máquinas se tornam incontroláveis e presenças etéreas se tornam cada vez mais perceptíveis. Nos momentos mais inesperados, a realidade parece desmoronar sob o peso do invisível, mostrando que o mundo físico é apenas uma pequena fração do que realmente existe. A jornada de Arun e Fiamma. Arun viveu a vida buscando respostas por caminhos convencionais, enchendo sua mente com livros e teorias, e seu coração com o conforto do conhecido. Fiamma, por outro lado, trilhou um caminho diferente, um caminho de silêncio e observação. Enquanto Arun se apegava à estrutura de sua vida, Fiamma sentia que algo mais estava escondido por trás do óbvio. O encontro deles não foi resultado do acaso, nem de uma busca consciente de nenhum dos dois, mas de um chamado silencioso que os uniu no mesmo ponto do universo. Desde o primeiro encontro, eles sabiam que não poderiam seguir os mesmos caminhos de antes. Nos primeiros dias de sua jornada juntos, Arun começou a perceber que o que antes parecia um mundo coerente estava desmoronando diante de seus olhos. Um livro que eu havia deixado sobre a mesa apareceu horas depois no chão, em um ângulo que nenhuma mão conseguiria alcançar. Uma pedra que havia caído de seu bolso desapareceu sem deixar vestígios, apenas para ser encontrada no mesmo lugar, em uma posição ainda mais estranha. A princípio, ele pensou que fosse apenas esquecimento, ou que sua mente estava divagando, mas os eventos começaram a se repetir com tanta regularidade que ele não conseguia ignorá-los. A realidade estava se distorcendo, e cada alteração parecia mais precisa, como se algo invisível estivesse movendo as peças do jogo. Fiamma, que já havia experimentado essas mudanças antes, observou-o em silêncio. O que você sente não é confusão, Arun. É a manifestação de forças que não podemos ver, mas que existem aqui, conosco. A realidade não é tão sólida quanto pensávamos, e essas forças não são alienígenas. Elas são tão reais quanto o ar que respiramos. Presenças além do vento. À medida que Arun se aprofundava mais na experiência, algo profundamente estranho começou a acontecer. Ele sentia, em momentos aleatórios, uma presença próxima a ele, um leve sussurro que não vinha de nenhum ser humano, mas que o envolvia como se um corpo invisível se aproximasse, deixando-o com a sensação de estar sendo observado. No início, ele sentiu apenas a sensação de que havia alguém atrás dele, mas depois se virou e viu que não havia ninguém ali. Mas com o tempo, os movimentos se tornaram mais pronunciados. No canto do olho, ele viu figuras borradas que desapareciam no momento em que ele olhava para elas. As sombras pareciam se mover como se estivessem cientes da presença dele, como se sua presença no mundo físico as fizesse se materializar. Fiamma explicou calmamente, como se tudo isso fosse parte de um processo conhecido. Essas presenças não são fantasmas, Arun. Elas são seres de frequências mais altas. Você só pode percebê-las quando sua consciência se alinha com a vibração do invisível. Elas estão sempre presentes, mas somente agora seu ser está pronto para percebê-las. As temperaturas do ar mudaram inexplicavelmente. De repente, a sala foi tomada por um frio que não podia ser explicado pela simples abertura de uma janela. Às vezes, uma pressão indescritível preenchia o espaço, como se o próprio ar estivesse vibrando em uma frequência desconhecida. Arun começou a entender que essas mudanças não eram acidentes, nem um efeito colateral de sua mente descontrolada. Havia algo maior operando por trás da cortina da realidade, um movimento imperceptível que só podia ser sentido profundamente dentro dele. Tecnologia
e seus juízes invisíveis. À medida que o mundo de Arun e Fiamma se expandia, o fenômeno tecnológico também se expandia. Em um mundo onde a tecnologia deveria ser confiável e previsível, falhas inexplicáveis começaram a ocorrer. Os telefones que Arun havia deixado desligados ligavam sozinhos em momentos inesperados. As telas dos dispositivos distorciam a imagem e os computadores desligavam repentinamente sem motivo aparente, retornando à operação normal após um breve momento. As luzes da rua piscavam enquanto passávamos, e as baterias dos aparelhos eletrônicos estavam descarregando de forma alarmante, apesar da falta de uso excessivo. Fiamma, com sua experiência mais profunda, explicou: "A energia que emana de você, Arun, está alterando os campos de energia nesses dispositivos. A conexão entre a consciência humana e a tecnologia é mais sutil do que pensamos. O que percebemos como eletricidade, como circuitos, é apenas parte da realidade. Você está alterando essa frequência, e é por isso que os dispositivos reagem a você." A conexão entre o humano e o eletrônico não era apenas uma questão de componentes físicos, mas de um entrelaçamento energético que Arun estava começando a entender. À medida que sua consciência se expandia, também crescia sua capacidade de influenciar esses campos invisíveis. Mensagens da realidade. Com o passar dos dias, os dois começaram a vivenciar outro fenômeno. Mensagens aparentemente aleatórias, chegando até eles de fontes inesperadas. Um livro que Arun folheou aleatoriamente continha uma frase que parecia falar diretamente aos dilemas que ele estava enfrentando em seu coração. Uma música tocando ao fundo, enquanto eles viajavam, parecia responder a uma pergunta que ela nem havia feito em voz alta. As palavras de um estranho, ditas em uma conversa casual, pareciam conter sabedoria que ressoava profundamente com sua situação atual. Fiamma sorriu ao ver a surpresa no rosto de Arun. A realidade está se alinhando para responder a você, Arun. Não são meros acidentes. São mensagens dos ventos invisíveis, falando conosco de maneiras que não entendemos completamente. A própria realidade se tece ao nosso redor, e quando nossa consciência se abre, recebemos respostas das fontes mais inesperadas. O chamado para lugares desconhecidos. Com o passar do tempo, outro fenômeno começou a se desenvolver. Arun sentiu uma atração inexplicável por certos lugares. Não eram destinos turísticos ou lugares que normalmente despertavam sua curiosidade. Sentiu uma atração intensa por montanhas distantes, florestas imponentes e até mesmo cidades que nunca havia visitado, nem em sonhos. Essa compulsão não era um desejo comum de explorar, mas um sentimento persistente, quase uma urgência interior, como se algo o chamasse para lá. Há algo nestas partes que precisamos descobrir, Fiamma lhe disse uma tarde, notando como os olhos de Arun brilhavam com um novo fogo. Alguns lugares têm uma conexão energética tão poderosa que quando você os alcança, toda a sua percepção é transformada. É como se aqueles pontos fossem nós de energia, esperando você chegar. Quando chegaram a um desses lugares, um antigo campo cercado por árvores centenárias, Arun sentiu uma onda de familiaridade, como se tivesse estado ali em outra vida. A conexão foi instantânea, como se sua alma estivesse esperando por aquele momento. Ali, em meio à serenidade do ambiente, ele experimentou uma profunda revelação. Algo dentro dele se alinhou, e por um momento, ele entendeu que tudo o que havia vivenciado até então, todas as lições e todo o sofrimento, faziam parte desse grande plano invisível que o estava levando exatamente a esse ponto. A revelação da realidade invisível. Os eventos daqueles dias, as forças invisíveis guiando seu caminho, as alterações na percepção da tecnologia e as mensagens do universo, tudo parecia se entrelaçar, como peças de um quebra-cabeça maior. Arun começou a entender que a realidade não era um lugar estático,
nem um conjunto de leis físicas previsíveis. A realidade era uma dança vibrante de energias invisíveis que respondiam à consciência humana. Cada objeto, cada relacionamento, cada pensamento era uma manifestação de uma energia cósmica mais profunda. Fiamma, observando a mudança em Arun, sussurrou para ele com um sorriso calmo: a realidade nunca foi fixa, Arun. Tudo isso sempre esteve ao seu redor, esperando que você abrisse os olhos. As forças invisíveis sempre estiveram aqui, guiando aqueles dispostos a ver além do físico. O despertar não é um evento, é um processo contínuo, um contínuo tornar-se. A jornada infinita. E assim, Arun e Fiamma continuaram sua jornada, não apenas pelas paisagens físicas do mundo, mas pelas camadas ocultas da realidade. Eles sabiam que não havia um destino final, apenas uma expansão contínua em direção ao desconhecido, uma dança eterna com as forças invisíveis que moldavam e transformavam a vida. Cada encontro, cada mensagem, cada lugar visitado era um passo mais perto de entender que tudo no universo está interconectado e que a realidade, em sua forma mais pura, é apenas um reflexo da própria consciência. E enquanto caminhavam juntos, eles sabiam que a verdadeira jornada não era aquela que estavam fazendo no mundo exterior, mas aquela que se desenrolava dentro deles. Capítulo 6. O silêncio profundo e o desdobramento da mente iluminada. À medida que a jornada do despertar continua, a própria mente passa por uma profunda transformação. Não é simplesmente um aumento de inteligência ou um breve lampejo de clareza momentânea. É uma reconfiguração total da maneira como a consciência interage com a realidade. Um reajuste que muda a própria estrutura de como pensamos, como percebemos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. A mente, como uma flor, começa a se abrir, revelando dimensões que antes estavam seladas, e velhas formas de pensar começam a se dissolver. A jornada de Marek, Iliora Marek, um homem que dedicou sua vida à lógica e à ordem, começou a sentir a desconexão entre o que havia aprendido e o que agora estava começando a vivenciar. A cada dia, ele parecia se tornar mais consciente da lacuna entre o mundo do pensamento linear e o mundo do infinito, onde a mente voava acima das regras estabelecidas. Liora, por sua vez, testemunhou sua mente se expandir lentamente, quebrando os limites que antes pareciam necessários. À medida que os dois compartilhavam suas experiências, um profundo entendimento começou a tomar forma. Marek não via mais sua mente como um conjunto de estruturas rígidas, mas como um vasto campo onde tudo era possível. E Liora começou a perceber a realidade como algo vivo, respirando com a mesma vitalidade do ar. Durante semanas, Marek e Liora viajaram juntos, explorando a si mesmos e o mundo ao seu redor. Foi durante uma tarde em um campo de trigo dourado que Marek, sentindo o silêncio em sua mente pela primeira vez, entendeu que o verdadeiro conhecimento não está no que se aprende, mas no que se permite revelar. É como se todas as informações estivessem dentro de mim, esperando por mim, disse Marek, observando o céu. Não preciso procurá-la, apenas deixe-a vir. O desdobramento de uma nova forma de pensar. À medida que Marek se aprofundava em seu despertar, algo surpreendente começou a acontecer. Sua mente parou de seguir os antigos padrões de pensamento linear. As ideias não pareciam mais surgir uma após a outra, seguindo uma sequência lógica. Em vez disso, elas se desenrolaram simultaneamente, como se várias correntes de sabedoria estivessem fluindo dentro dele ao mesmo tempo. A compreensão de qualquer conceito tornou-se instantânea. Não havia necessidade de gastar tempo estudando ou analisando informações. Quando abria um livro, as páginas pareciam se encher de significado sem precisar ler cada palavra com atenção. Todo o conteúdo ganhou vida em sua mente com absoluta clareza. Liora, por sua vez,
percebeu que sua própria percepção da realidade estava mudando. As informações não estavam mais armazenadas em fragmentos em sua mente, mas emergiam em um todo coerente. Padrões que antes levavam dias para serem compreendidos, agora eram revelados num piscar de olhos. É como ver uma pintura completa de uma só vez, sem ter que posicionar cada pincelada, disse Liora, enquanto caminhavam pela floresta, cercados pela energia vibrante da natureza. Este fenômeno não foi um simples aumento da capacidade cognitiva. Foi uma reconfiguração completa de como a mente percebia o mundo. A compreensão não se baseava mais no esforço de aprender, mas numa maneira natural e fluida de ver as coisas como elas são. Não se tratava de acumular conhecimento de forma linear, mas sim de reconhecer imediatamente a essência de cada coisa. O desaparecimento das barreiras do conhecimento. Uma das experiências mais impactantes foi a ativação de habilidades que Marek e Liora nunca haviam praticado. Sem nenhuma instrução prévia, Marek começou a tocar violino com uma habilidade surpreendente, como se tivesse praticado a vida toda. Liora, por sua vez, começou a escrever poesias em línguas que nunca havia aprendido, criando versos que pareciam emergir de um lugar além de sua compreensão consciente. É como se tudo o que eu precisava saber estivesse em mim o tempo todo, refletiu Marek, dedilhando as cordas do violino, com uma expressão de admiração no rosto. Eu nunca aprendi, simplesmente apareceu. Liora assentiu, com um sorriso calmo. É como se tudo o que sabemos estivesse latente dentro de nós. Só precisamos abrir a porta para que flua. Essas habilidades não pareciam algo recém-adquirido, mas sim capacidades que sempre estiveram lá, esperando para serem desbloqueadas. A mente lógica de Marek lutou para encontrar uma explicação, mas a experiência era inegável. Foi como se as peças do seu ser de repente se alinhassem, e o que antes parecia impossível agora era natural. Pensamento multidimensional e percepção expandida. Outra mudança fascinante que ambos começaram a experimentar foi o pensamento paralelo, a capacidade de sustentar múltiplos pontos de vista ao mesmo tempo. Em vez de ver um problema como linear, Marek e Liora conseguiram ver uma rede de possibilidades simultaneamente, reconhecendo diferentes perspectivas sem confusão. Não havia mais necessidade de escolher entre uma ideia ou outra. Ambos poderiam coexistir, revelando uma verdade mais profunda. Marek percebeu que sua mente não tinha mais dificuldade para encaixar a realidade em um único quadro. Em vez disso, ele podia navegar por diferentes dimensões da experiência, sustentando várias verdades ao mesmo tempo. As antigas ideias opostas não causavam mais conflito. Cada perspectiva se tornou uma porta para uma compreensão mais profunda, em vez de um obstáculo a ser superado. É como se estivéssemos vendo as coisas de todos os ângulos ao mesmo tempo, disse Marek, enquanto Liora olhava para ele com profunda compreensão. Essa mudança permitiu que Marek e Liora se libertassem da necessidade de ver a realidade de uma maneira fixa. Eles não sentiam mais que precisavam defender seus pontos de vista, mas podiam defender cada perspectiva com elegância, sabendo que cada uma tinha seu lugar na vastidão do todo. Silêncio interior e conhecimento direto. Talvez uma das mudanças mais surpreendentes tenha sido o desaparecimento da tagarelice mental constante. Marek, que sempre teve uma mente inquieta, começou a sentir uma profunda quietude. O fluxo interminável de pensamentos que costumava preencher sua mente não estava mais presente. Em vez disso, surgiu um conhecimento direto, uma clareza que não precisava ser raciocinada ou explicada. É como se a resposta viesse sem esforço, disse Marek, sentado calmamente sob uma árvore, olhando para o rio que fluía nas proximidades. É conhecimento sem esforço, sem necessidade de pensar. Liora entendeu que o que Marek estava descrevendo
Não era intuição, mas algo mais profundo. O conhecimento surgiu sem razão ou lógica, como uma experiência direta da verdade. Não foi um palpite ou um palpite. Era uma clareza absoluta que vinha além da mente racional. O próprio silêncio está nos ensinando, disse Liora, com a voz suave, mas confiante. É neste espaço que todo o conhecimento reside. Não precisamos procurá-lo, apenas permitir que ele se revele. A integração dos sentidos e a experiência do mundo. À medida que a consciência de Marek e Liora se expandia, a integração sensorial começou a mudar. Eles não vivenciavam mais o mundo de forma fragmentada, como se os sentidos fossem compartimentos isolados. Agora, todos os sentidos se fundiram em uma consciência unificada, onde cada experiência sensorial carregava consigo um significado mais profundo. Caminhando pelo campo, Marek sentia as cores da paisagem não apenas como algo visual, mas como uma vibração que percorria seu corpo. Liora, ao tocar as folhas de uma árvore, percebeu a textura não apenas como uma sensação tátil, mas como uma corrente de energia que se comunicava com sua alma. Tudo parece mais conectado agora, disse Liora, observando o sol desaparecer atrás das montanhas. As cores, os sons, as sensações físicas, tudo parece um único ser. Essa nova maneira de vivenciar o mundo não foi avassaladora, mas enriquecedora. Tudo parecia vibrar com significado, como se cada momento estivesse cheio de sabedoria, esperando para ser descoberta. Caminhar não era mais apenas caminhar. Era um encontro com a própria vida, com a própria consciência do universo. A mudança permanente na percepção. O mais surpreendente para Marek e Liora foi que essas mudanças não foram momentâneas. O que começou como lampejos fugazes de clareza tornou-se uma expansão permanente de consciência. Aprender não era mais um desafio, mas uma revelação contínua. A compreensão da realidade não foi um processo de acumulação, mas um processo de revelação. A mente não operava mais de maneira linear, mas multidimensional. Pensar não era mais uma luta, mas uma ferramenta a ser usada quando necessário. O conhecimento fluía facilmente, e a percepção do mundo estava livre de fragmentação. O pensamento não era mais o centro da experiência. O silêncio interior e a integração sensorial se tornaram a nova base sobre a qual a consciência operava. Estamos mudando, Liora, disse Marek, olhando para o horizonte. Não apenas nossa maneira de pensar, mas nossa maneira de ser. Estamos despertando para o que sempre fomos, respondeu Liora, sorrindo enquanto o sol começava a se pôr, sabendo que não havia fim, apenas um processo contínuo de expansão para o desconhecido. Implantação contínua. Então, Marek e Liora continuaram sua jornada, sabendo que a transformação nunca pararia. O despertar não era um destino, mas um processo contínuo, uma expansão sem fim da mente, do corpo e da alma. E enquanto caminhavam, eles entenderam que a verdadeira jornada não era em direção a um lugar externo, mas em direção a um despertar perpétuo para as profundezas de sua própria essência. Capítulo 7. Sinais de transformação em um novo ser. À medida que a consciência se expande, o mundo começa a se reconfigurar diante dos seus olhos. O que antes parecia um caminho familiar, agora se torna uma nova jornada, onde cada passo parece alinhado com algo maior e mais profundo. As mudanças não estão acontecendo apenas dentro de você, mas todo o universo parece estar se reorganizando para refletir a metamorfose que já ocorreu dentro de você. Situações que antes pareciam incertas ou caóticas, agora se desenrolam com uma clareza misteriosa, e um fluxo pacífico substitui a luta constante para alcançar o que parecia impossível. Não é mais apenas uma fase de transição, mas uma porta de entrada para uma nova maneira de ser, onde tudo parece se organizar naturalmente, sem esforço,
para dar suporte à transformação que você está vivenciando. A jornada de Calliope e Eric Calliope viveu grande parte de sua vida presa na rotina, buscando respostas fora de si mesma, presa às expectativas dos outros. Eric, por outro lado, sempre sentiu a pressão das circunstâncias, como se a vida fosse uma série de tarefas que ele tinha que completar. Mas algo havia mudado em ambos, algo além da compreensão lógica. Quando seus caminhos se cruzaram, ambos sabiam que não podiam mais viver como antes. Algo os trouxe até aquele momento. Uma força invisível que os uniu, guiando-os em direção a algo desconhecido. No começo, tudo parecia confuso. Os acontecimentos se desenrolaram sem explicação, como se uma nova força os tivesse tirado da rotina diária, levando-os em direção ao inexplicável. Mas com o tempo, eles começaram a perceber que não estavam mais trilhando o mesmo caminho de antes. Calliope começou a sentir uma sensação de realização, como se tudo o que ela tivesse feito até aquele momento, todas as lutas que ela tivesse enfrentado, tivessem sido parte de uma grande preparação para algo muito maior. Eric, por sua vez, sentiu que não estava mais preso no ciclo de ansiedade e indecisão. De alguma forma, tudo estava se alinhando para um propósito maior. O alinhamento perfeito do universo. Um dos primeiros sinais da transição que ambos vivenciaram foi a sensação de que a vida não dependia mais de esforço constante, mas de alinhamento natural. As coisas não pareciam mais acontecer por acaso, nem como resultado de luta. Em vez de ver a vida como uma batalha contínua, eles começaram a sentir que tudo estava acontecendo com um propósito, mesmo que esse propósito ainda não estivesse totalmente claro. É como se eu não precisasse mais me esforçar o tempo todo, disse Calliope uma tarde, enquanto observava o sol se pôr no horizonte. As portas estão se abrindo sem que as forcemos, como se a vida estivesse se organizando. Eric assentiu lentamente. É uma sensação de que tudo está se encaixando, como se estivéssemos finalmente no caminho certo. Como se tudo o que vivenciamos antes, as dificuldades, os momentos de dúvida, estivesse fazendo sentido agora. A vida não parecia mais um quebra-cabeça difícil de resolver. Em vez disso, tudo aconteceu naturalmente, num momento que surpreendeu até os mais céticos. As oportunidades surgiram quando eram necessárias, e as pessoas que ambos precisavam em suas vidas pareciam aparecer no momento perfeito. Não era mais necessário planejar cada passo com antecedência, nem lutar pelo que queriam. A vida se desenrolou harmoniosamente, quase magicamente, como se o universo estivesse abrindo caminho para eles. A sensação de conclusão e o desaparecimento dos arrependimentos. Uma mudança profunda e reveladora começou a ocorrer dentro de Calliope e Eric. Um sentimento de totalidade. As velhas lutas, as feridas emocionais do passado, não pareciam mais ter poder sobre eles. Tudo o que os consumia antes, as cicatrizes do passado e as dúvidas que os mantinham presos, simplesmente desapareceram. Não foi o encerramento temporário de uma etapa, mas a resolução definitiva de uma fase de sua existência. As lições foram aprendidas. Os velhos padrões não eram mais necessários. É como se eu tivesse chegado ao fim de um ciclo, e tudo o que antes parecia incompleto, agora se dissolveu. Refletiu Calliope certa noite, olhando para as estrelas. Não sinto mais que haja mais nada a resolver, mais nada a perseguir. Eric, ao ouvi-la, entendeu o que ela estava dizendo. É verdade, não há arrependimentos, não há mais nada para deixar para trás. O passado não me define mais. Agora, há um vazio, mas um vazio cheio de possibilidades. Essa sensação de completude não surgiu de um esforço consciente, mas como uma liberação natural. O passado não era mais um fardo. Não havia mais nada a que se agarrar, nem arrependimentos a carregar. Mesmo as experiências mais dolorosas não eram mais vistas como feridas.
mas como passos necessários para chegar a esse ponto. A jornada tinha sido longa, mas agora tudo havia chegado ao fim. A viagem em direção ao desconhecido. Junto com esse sentimento de completude, veio um impulso em direção ao desconhecido. Não era um desejo baseado na curiosidade ou insatisfação. Era uma força interna que os impulsionava em direção a algo novo, algo maior, algo que eles ainda não conseguiam definir em palavras. Este chamado não foi assustador. Foi um impulso claro e firme, como uma bússola apontando na direção que ambos sentiam, embora não soubessem exatamente para onde ela os levaria. O estranho é que não há medo nisso, disse Calliope, sentindo a força do impulso interior. É como se eu soubesse que preciso ir lá, mesmo sem ter ideia do que me espera. Eric olhou para ela com um sorriso nos olhos. Eu sei, não é como antes, quando queríamos mudar nossa situação. Isso é diferente. Não se trata de escapar, mas de se mover em direção a algo novo. Esse impulso em direção ao desconhecido não surgiu de uma falta de satisfação, mas de uma profunda sensação de certeza de que algo maior estava esperando. Ao contrário dos antigos desejos de mudança, que eram motivados pelo desconforto, esse impulso surgiu de uma sensação de ser chamado para uma vida completamente nova. Não havia mais necessidade de se apegar à segurança ou buscar familiaridade. Algo dentro de ambos sabia que o que estava por vir era exatamente onde eles precisavam estar. O momento perfeito e a lição dos desafios. À medida que se aprofundavam nesse processo de transformação, eles começaram a perceber que os eventos de suas vidas se alinhavam perfeitamente, sem esforço. Situações que antes pareciam lutas ou problemas começaram a se resolver. Portas que antes pareciam fechadas, agora se abriam sem precisar empurrar. As oportunidades surgiram com uma precisão surpreendente, como se o próprio universo estivesse movendo as peças com maestria para fazer tudo se encaixar. Isso não é coincidência, disse Calliope, observando como tudo parecia se encaixar perfeitamente em sua vida. Tudo acontece no momento perfeito. Os desafios que enfrentamos, embora antes parecessem obstáculos, agora parecem lições que nos moveram em direção aonde precisamos estar. Eric compartilhou sua visão, entendendo que cada contratempo, cada momento de incerteza, fazia parte de um projeto maior. Cada desafio, não importa quão difícil, nos mostrou o que precisamos aprender. Não há erros, há apenas lições. Os desafios não eram mais obstáculos, mas oportunidades que se alinhavam com precisão cósmica, fazendo tudo avançar. Não havia necessidade de se preocupar com o que viria a seguir, porque tudo parecia acontecer no momento perfeito. A sabedoria de compartilhar e orientar os outros. À medida que essa transformação se aprofundava, também surgiu um impulso natural de compartilhar o que foi aprendido. Não era um desejo de ensinar ou impor ideias aos outros, mas uma profunda compreensão de que as experiências adquiridas deveriam ser compartilhadas com aqueles que estivessem prontos para recebê-las. A sabedoria que Marek e Liora acumularam não podia ser guardada para eles. Havia um desejo de oferecê-lo a quem precisava. Não precisamos convencer ninguém, disse Liora com profunda calma. Aqueles que estiverem prontos para ouvir, ouvirão, e aqueles que não estiverem, seguirão seu próprio caminho. Esse impulso de compartilhar não veio do ego ou do desejo de reconhecimento, mas de uma compreensão profunda de que a sabedoria é algo que deve circular, que deve fluir, para que todos possam se beneficiar dela. Confiança inabalável no processo. Por fim, o mais poderoso de tudo foi o desenvolvimento de uma confiança inabalável no processo. Não havia mais espaço para dúvidas ou indecisões. Cada passo, cada situação, por mais incerta que fosse, levava exatamente para onde deveria ir.
Não havia necessidade de controlar todos os resultados ou forçar as coisas a acontecerem. Eles sabiam que tudo estava acontecendo como deveria. Não tenho mais medo, disse Eric, com uma sensação de paz. Cada desafio, cada momento incerto, me mostrou que tudo está em seu lugar. Não preciso lutar contra nada. Tudo flui. E assim, conforme Marek e Liora avançavam, eles sentiam que não eram mais os mesmos. A vida não era mais uma série de eventos aleatórios, mas um fluxo contínuo de sincronicidades, onde tudo acontecia no momento perfeito. A transição para essa nova existência não foi uma mudança momentânea, mas uma reorganização completa de como eles vivenciavam a vida. O velho foi deixado para trás, e o novo se desdobrou diante deles, cheio de infinitas possibilidades. Capítulo 8. O limiar final, decidindo o caminho para a totalidade. Chega um momento em que toda a expansão, todas as transformações que você vivenciou, se reúnem em um único ponto sem retorno. Um limiar transcendental, onde a decisão é o que define o que vem a seguir. Esta não é apenas mais uma mudança na longa série de metamorfoses. É o último desses pontos de virada, aquele em que a escolha é inevitável. Não é mais apenas mais uma transição no processo, mas uma verdadeira bifurcação na estrada. Dar um passo completo em direção a uma nova maneira de ser, ou recuar em direção ao familiar, ao conhecido, àquilo que não tem mais o poder de sustentá-lo. Este é o ápice da sua jornada, onde a escolha não é uma decisão simples, mas um renascimento em direção a um caminho irreversível. Embora a transformação tenha sido profunda e contínua, e os sinais ao seu redor demonstrem isso claramente, a escolha continua sendo sua. Ninguém e nada no mundo exterior irá forçá-lo a seguir em frente. Nenhum evento externo irá arrastá-lo em direção a esse destino. É, em sua essência mais pura, uma decisão interna. É o momento em que tudo o que você aprendeu, viveu e vivenciou, até agora se torna uma realização universal. O que se segue a partir daqui será profundamente diferente. Porque o que já aconteceu não pode ser desfeito. Nada mais será o mesmo. O chamado ao incerto. Quando você se aproxima desse limiar, os vestígios do que foi desaparecem, mas isso não significa que as dúvidas se dissolvem completamente. Na verdade, um dos primeiros desafios neste momento é a tentação de voltar atrás. Apesar da clareza que vem com o despertar, a mente ainda busca razões para escapar para o conhecido. A familiaridade, mesmo que não ressoe mais com você, continua sendo um refúgio confortável e seguro ao qual você se agarra, como se fosse seu último apoio. Depois de todo o trabalho interno feito, depois de ter visto como a própria realidade se reorganiza ao seu redor, a mente se depara com o fato de que tudo o que você vivenciou não é um erro, mas a tentação de retornar ao antigo caminho ainda é forte. A mente busca desculpas. Talvez isso tenha sido apenas uma fase, uma ilusão passageira. E se tudo isso não fosse real? E se eu cometer um erro e estiver prestes a perder o que construí? Este momento, esta tentação de retornar, não é um sinal de fracasso. Não é um revés ou uma dúvida que enfraquece você. Na realidade, é a última resistência da mente à mudança irreversível. Não é um obstáculo a ser superado com luta, mas um convite para deixar ir, para se libertar completamente do medo. Neste ponto, não importa o quanto você queira encontrar razões ou evidências lógicas para explicar o que está acontecendo. A verdade é que a mente busca o controle, mas este momento exige algo mais. Confiança total, entrega ao desconhecido, transformação interna e o teste da vontade. Com a tentação da mente, vem um profundo teste de vontade. Não é uma batalha interna, nem um jogo entre razão e desejo. É um teste silencioso, um desafio interno no qual o medo e a dúvida não têm mais lugar.
porque o único desafio que resta é se você é capaz de caminhar em direção ao futuro, sem o apoio de certezas tangíveis. Não é um salto às cegas, é um passo consciente em direção ao desconhecido, ao que a mente não consegue entender, mas o coração sabe que é certo. A mente procurará razões para confirmar que esse caminho é seguro, mas as respostas não virão como esperado. Não haverá provas lógicas, nem garantias de que tudo correrá bem. A verdadeira essência deste momento é a capacidade de seguir em frente sem essas garantias, sem a possibilidade de olhar para trás. A escolha foi feita e não pode ser desfeita. Neste momento, você deve decidir se o medo guiará sua vida ou se a confiança, aquela fé silenciosa, no que não pode ser visto, assumirá o controle. A libertação do medo. Desapego natural. É essencial entender que esta não é uma luta contra o medo, mas sim um convite para ir além dele. O medo não deve ser superado, nem ignorado. O segredo é reconhecê-lo, senti-lo e então deixá-lo ir. A verdadeira transformação ocorre quando você deixa o medo simplesmente desaparecer da sua vida. Não porque você o superou à força, mas porque ele não tem mais lugar no novo ser que você está acolhendo. À medida que você se aproxima do limite, antigos apegos começam a desaparecer sem esforço. Coisas que antes pareciam fundamentais, objetivos, desejos, ambições, relacionamentos que você achava que definiam sua existência, começam a se dissolver como neblina ao sol. Não é um ato de rejeição, nem uma fuga do passado. Elas simplesmente não têm mais o mesmo peso. Esse processo não é um ato de sacrifício, mas sim um desapego natural, que surge quando você abre mão do que não se encaixa mais na nova realidade. Não há mais necessidade de se apegar ao que antes era vital, porque o coração sabe que essas coisas cumpriram seu propósito. O que antes era essencial não é mais. O caminho a seguir não é definido pelo passado. O passado não lhe pertence mais. O chamado silencioso, o momento da realização. O que se segue a este lançamento é um chamado silencioso, mas poderoso. Não é um ruído externo empurrando você para frente, nem uma força externa puxando você para frente. É simplesmente uma consciência limpa, um conhecimento profundo de que tudo o que resta é seguir o fluxo do que está por vir. Não haverá sinais dramáticos, nem revelações surpreendentes. O limiar é cruzado com uma paz calma, uma certeza serena de que o próximo passo é o único que deve ser dado. O caminho está lá, esperando por você, mas não é algo que você deve buscar ou planejar. O convite é tão simples quanto uma respiração, tão claro quanto uma manhã sem nuvens. A mente, mesmo querendo entender e analisar, não consegue entender completamente o que está acontecendo. Apesar de suas tentativas de racionalização, o convite não está no pensamento. É algo que vai além da mente, além da lógica, além dos desejos de segurança. Neste ponto, a única coisa que resta é dar o passo, além do pensamento, vivendo a transformação. Este é o momento em que a mente não é mais o guia. Você não precisa mais de explicações, palavras ou razões lógicas. O pensamento, tão eficiente e poderoso, deixa de ser o principal motor da sua vida. Isto não é uma rejeição da mente, mas uma compreensão profunda de que o processo de transformação não pode ser compreendido apenas pelo pensamento. Esta é uma experiência para ser vivida, não analisada. A mente pode buscar certezas, mas esse passo à frente exige algo totalmente diferente. Confiança no que não pode ser explicado. Aceitação do que ainda não é visto. Entrega a certeza de que tudo já está alinhado. A dúvida se dissolve, não porque é forçada, mas porque simplesmente não tem mais espaço. A transformação não pode ser medida pelo pensamento. Ela deve ser vivida através da experiência direta. É nesse salto que ocorre o verdadeiro despertar.
quando a mente finalmente se afasta para dar lugar a uma experiência pura, sem filtros e sem interferências. O salto não é para o vazio, mas para a totalidade do que você já é. O limiar, a escolha do novo caminho. E aqui está você, no último limiar. Não há vozes externas lhe dizendo o que fazer. Não há forças externas empurrando você. Existe apenas o conhecimento tranquilo de que o caminho está aberto, esperando para ser percorrido. Não há uma resposta certa ou errada, apenas a escolha de permanecer onde o conforto e o familiar oferecem consolo, ou adentrar o desconhecido, o que está além do visível. A transformação já aconteceu dentro de você. A única coisa que resta é aceitar completamente quem você já é, sabendo que o que lhe espera é um destino repleto de infinitas possibilidades. Este é o limiar final. O limiar que não só marca a passagem para uma nova vida, mas para um novo modo de ser. E neste momento, não é mais uma questão de se você está pronto, mas se você finalmente escolheu trilhar o caminho que o chama. A escolha está diante de você, e somente você pode dar o próximo passo. Capítulo 9. Os mistérios insondáveis da realidade. As camadas ocultas. O que está além da percepção, além do que é visto, ouvido e sentido? Existe uma realidade que não se restringe aos sentidos comuns. Uma camada invisível que molda tudo o que existe, mas permanece oculta da maioria dos olhos humanos. Esta não é uma dimensão alternativa, ou um reino místico localizado fora deste mundo físico. É, em essência, algo muito mais sutil, uma base invisível sobre a qual todo o resto é construído. Cada momento, em sua verdade mais pura, é um tecido camada sobre camada. Uma realidade construída de fios invisíveis, forças que não podem ser vistas e padrões que não são percebidos, mas que ainda assim moldam a existência de uma forma que transcende o que nossos sentidos podem registrar. Essas camadas ocultas não são segredos propositalmente guardados por um cosmos indiferente, nem são mistérios destinados a serem desvendados apenas por alguns poucos selecionados. Não, eles são a verdadeira natureza da existência, e sua invisibilidade é simplesmente o resultado da limitação de nossa percepção habitual. Essas camadas sempre estiveram lá, funcionando em seu próprio ritmo, invisíveis, mas presentes e ativas, esperando que as notemos quando nossa consciência se expandir o suficiente para percebê-las. Uma das primeiras camadas reveladas nesse processo é a própria estrutura do pensamento. As pessoas geralmente consideram os pensamentos como coisas efêmeras e passageiras que existem apenas na mente, como produtos da consciência individual. Mas a verdade mais profunda é que os pensamentos não são entidades separadas da realidade. Em vez disso, elas são partes integrantes da própria estrutura da existência. Todo pensamento que surge não desaparece simplesmente depois de ser reconhecido. Em vez disso, cada pensamento deixa uma marca, uma vibração que se estende além do indivíduo, movendo-se no ar, viajando entre as pessoas, entrelaçando-se com as energias ao nosso redor. Um pensamento não é uma bolha isolada, é uma onda, uma frequência que afeta o que está ao seu redor. Imagine um pensamento como uma pedra jogada na água. As ondulações que ela cria não se limitam ao espaço físico da pedra, mas se expandem e tocam tudo ao seu redor. Os pensamentos circulam entre as pessoas, não apenas como ideias ou palavras, mas como energias que podem mudar o curso dos acontecimentos. Alguns pensamentos viajam como ondas, afetando emoções e ideias, sem nunca serem expressos. Outros se consolidam em estruturas mais complexas, formando caminhos invisíveis que guiam o que acontecerá a seguir na vida daqueles que os geraram. Comunicação silenciosa. A linguagem do mundo invisível. Além da estrutura do pensamento,
há outra camada invisível que permeia toda a realidade. A comunicação silenciosa, que ocorre constantemente entre tudo o que existe. As palavras, embora poderosas, não são a única forma de comunicação. A maioria das trocas que ocorrem entre pessoas, objetos, ambientes e até mesmo elementos da natureza são não verbais e muitas vezes passam despercebidas. A todo momento, estamos envolvidos em uma conversa silenciosa, uma dança constante de significados, transmitidos por meio de gestos, energias, presenças e, curiosamente, pelo próprio silêncio. Um único olhar entre duas pessoas pode ter mais significado do que uma longa conversa. Um gesto, um toque, uma presença, tudo tem uma vibração que fala à alma de outra pessoa sem a necessidade de palavras. Em uma sala, até os objetos se tornam transmissores de energia. Cada uma delas carrega consigo a marca de quem a tocou, das memórias que a permearam. Os lugares também possuem uma forma de comunicação. Um espaço pode reter as emoções daqueles que o habitaram, dando ao ambiente uma ressonância única que é percebida no ar, mesmo que não possa ser vista ou tocada. Essa troca invisível está sempre acontecendo, moldando nossa percepção e experiências sem que percebamos conscientemente. A realidade, nesse sentido, não é um conjunto de objetos isolados, mas uma rede de interações constantes. Tudo fala, mesmo que não o faça da maneira que esperaríamos. O mundo não é silencioso. Ela está em constante conversa consigo mesma, movendo-se e mudando sob a superfície, deixando rastros invisíveis que se revelam em cada canto da existência. O silêncio, então, não é vazio. É uma forma de comunicação que, se você souber ouvir, pode revelar mais do que 1000 palavras. A inteligência oculta do momento presente. Além das palavras e dos pensamentos, existe uma camada ainda mais profunda: a inteligência que move o momento presente. A mente humana tende a acreditar que o mundo se desenvolve aleatoriamente, que os eventos ocorrem sem conexão, ou que toda ação tem uma causa direta. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é a ordem invisível que está por trás de tudo o que acontece. Abaixo da superfície, há uma inteligência precisa que coloca tudo no lugar. Não é o destino no sentido tradicional, nem algo que predestina cada ação, mas sim um alinhamento perfeito de circunstâncias que se entrelaçam para criar uma experiência. Cada momento contém em si o conhecimento do que é necessário em seguida. Se uma pessoa fizer uma pausa e ouvir atentamente, não com os ouvidos, mas com sua consciência expandida, ela poderá sentir essa inteligência em ação. Não é uma voz nos guiando, mas um puxão sutil na direção certa. É a sensação de que o universo está orquestrando sem esforço todos os elementos da sua vida para que se alinhem da maneira mais apropriada. Às vezes, isso se manifesta como uma direção clara, em direção a uma escolha, e outras vezes, como uma calma simples, um vazio que, paradoxalmente, é a chave para seguir em frente. O passado como um traço invisível no presente. Outro aspecto invisível da realidade é a influência do tempo, especialmente do passado, no presente. O tempo, como o entendemos, não é uma linha reta e contínua que se move de um ponto a outro. Em vez disso, é um campo onde cada momento deixa uma marca, um eco que persiste no tecido da realidade. Esses ecos não são apenas memórias em nossa mente. Elas estão entrelaçadas na própria estrutura do espaço e da matéria. Quando alguém relembra uma experiência passada, não está apenas evocando um conjunto de imagens e emoções, mas também está retomando a energia daquele momento. As emoções que acompanham essas memórias, os vestígios deixados por lugares, pessoas e circunstâncias, permanecem parte da paisagem invisível da realidade. Às vezes, isso é sentido quando você entra em um lugar e sente uma emoção específica sem motivo aparente, ou quando um sentimento inexplicável de nostalgia ou alegria
toma conta de você ao caminhar por um espaço familiar. O passado, então, não desapareceu. Ainda está presente, vibrando nos cantos do agora. Não como uma nostalgia que nos aprisiona, mas como uma influência que molda o presente, sem que tenhamos plena consciência disso. Os lugares podem reter a energia daqueles que os visitaram. As emoções podem ficar suspensas no ar, esperando para serem sentidas por aqueles que passam. A escolha. Antes da decisão, o caminho invisível. Uma das camadas mais profundas da realidade é a presença invisível das decisões antes que elas sejam tomadas. A mente humana acredita que as decisões ocorrem em um único momento, que a escolha consciente é o ponto de partida. Entretanto, o que não é percebido é que cada decisão já existe em uma forma potencial no reino invisível, muito antes que a mente a reconheça. Cada escolha, antes de ser reconhecida como tal, cria uma atração sutil, uma corrente que te leva em uma direção. Algumas decisões, aquelas alinhadas com sua verdade mais profunda, parecem fáceis, quase como se já tivessem sido escolhidas antes que a mente as entendesse. Pelo contrário, decisões que não estão alinhadas com seu verdadeiro eu trazem consigo resistência e confusão. Isso não significa que um esteja certo e o outro errado. Isso simplesmente indica que um segue o fluxo da inteligência da realidade, enquanto o outro vai contra ele. As decisões, então, não são simplesmente momentos de escolha, mas momentos de alinhamento com a ordem invisível que guia a vida. A visibilidade do invisível. Essas camadas ocultas da realidade, a estrutura do pensamento, a comunicação silenciosa, a inteligência do momento presente, a marca do tempo e a presença de escolhas, não estão separadas da sua vida diária. Elas são partes fundamentais de cada momento, entrelaçadas nas profundezas do que percebemos e do que não podemos ver. Eles não são obstáculos a serem superados, nem mistérios insolúveis a serem resolvidos, mas simplesmente aspectos da existência que se tornam evidentes quando sua consciência se expande além da superfície. Cada camada faz parte de um vasto tecido interconectado de movimentos, pensamentos, memórias e inteligências que sempre estiveram presentes. O que percebemos como visível é apenas uma fração do que realmente é. E quando começamos a olhar além da superfície, quando permitimos que nossa consciência se expanda além dos limites impostos pela nossa mente cotidiana, começamos a ver que a realidade é muito mais do que fomos ensinados a acreditar. O invisível não está separado do visível, apenas esperando para ser notado. Conclusão: despertar para a totalidade. Ao longo desta jornada, exploramos as várias camadas do despertar, desde os primeiros sinais de mudança que fragmentam nossa percepção da realidade, até os profundos ajustes internos que remodelam nossa própria essência. Temos testemunhado como o que antes considerávamos fixo se dissolve diante da expansão da nossa consciência, e como nossa percepção da vida, antes estruturada de forma previsível, começa a se abrir para um panorama muito mais amplo, dinâmico e expansivo, cheio de possibilidades. Cada passo que damos nesse processo nos aproxima de uma nova maneira de ser, que, embora desconhecida, promete crescimento infinito. Ao longo desses capítulos, descobrimos as leis universais que governam a transformação do ser, desde mudanças em nossa percepção da realidade, até as forças invisíveis que atuam por trás de cada experiência. Nós nos aprofundamos na turbulência emocional que surge quando velhas estruturas desmoronam. Exploramos como a expansão da mente muda nossa capacidade de entender e processar o mundo, e vimos como essas mudanças se manifestam externamente, abrindo novos caminhos de existência. Também enfrentamos o grande teste final, a decisão crucial de dar o próximo passo, abraçar totalmente a transformação ou buscar refúgio no conforto do que é familiar.
Cada um desses momentos, embora desafiador, é um guia essencial para navegar pelas mudanças profundas que o despertar traz. Eles nos mostraram que, ao nos alinharmos com o nosso propósito mais profundo, podemos transcender as limitações do ego e do medo e começar a viver uma vida que reflete nossa verdade mais autêntica. Esse processo, embora único para cada indivíduo, é universal em sua essência. Cada mudança, cada lição, nos prepara para abraçar nossa expansão irrestrita, permitindo-nos viver em harmonia com a vibração do universo. Hoje, ao chegarmos ao fim desta jornada, quero parabenizá-lo. Você trilhou esse caminho com coragem e abertura, e cada passo foi um investimento em seu eu mais profundo. Entretanto, este não é o fim, mas o começo de uma jornada que continuará a evoluir à medida que você avança para a sua nova existência. Se este livro, este guia, repercutiu em você, convido você a agir. O despertar não é um destino, mas um processo contínuo. Se você sente a energia deste caminho, se você encontrou ressonância nas palavras e ensinamentos compartilhados aqui, eu o encorajo a continuar em frente com um firme compromisso. A ação que você realiza agora, desde curtir este vídeo até compartilhar este conhecimento com outras pessoas, não apenas solidifica seu próprio alinhamento, mas também amplifica o impacto desta transformação. Ao compartilhá-lo, você convida outros a se juntarem a você nesse despertar coletivo, a caminhar ao seu lado nessa dança expansiva da consciência. E se você decidir assinar, estará se comprometendo com o crescimento contínuo, garantindo que essa jornada nunca pare. Porque neste caminho, a expansão nunca termina. Sempre há mais para descobrir, mais para entender, mais para vivenciar. Este é o seu momento, sua chance de dar o próximo passo em direção a uma vida cheia de possibilidades infinitas. A escolha é sua e, ao agir, você afirma seu comprometimento com o caminho do despertar. Este é o começo de uma nova existência, onde tudo o que é possível se torna sua nova realidade. Que a jornada continue.